Hoje o céu se abre diante de você. O que significa este mistério? Significa que a barreira entre o que é humano e o que é divino se rompe, como quando em Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, revelando que nada mais pode separar a criatura do seu Criador. É neste instante que o Senhor envia seu príncipe celeste, o arcanjo Miguel, não como uma figura distante, mas como presença viva, desceu para estar ao seu lado. Você sente o peso das lutas que enfrenta? O medo que às vezes domina seu coração? As vozes da dúvida que tentam lhe convencer de que não há saída? É neste momento que a palavra de Deus se torna realidade. Não estamos sozinhos na batalha. O arcanjo Miguel, o defensor por excelência, o capitão dos exércitos do Senhor, desce hoje para sustentar você. Imagine a cena com os olhos da fé. O céu se abre como uma cortina que se afasta. A luz divina rompe a escuridão, e com ela, o guerreiro celeste avança. Espada em punho, armadura de luz, não para espalhar medo, mas para proteger e fortalecer os filhos de Deus. Ele vem para colocar-se à frente da sua vida, para impedir que as forças das trevas o dominem, para lembrar que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. A batalha é real, e você a sente na mente, no coração, nas situações que parecem sem saída. Mas a vitória é certa, porque não depende da sua força, e sim da força de Deus que age através de seus anjos. Por isso, abra o coração neste instante e deixe que a presença do arcanjo Miguel seja como escudo que cerca você, como fogo que repele o mal, como voz que proclama: quem como Deus? Hoje o céu se abre para você. Este não é apenas um anúncio simbólico, é promessa de intervenção. É certeza de que a graça de Deus age agora mesmo. Por isso, permaneça atento, porque nos próximos instantes você vai compreender quem é verdadeiramente o arcanjo Miguel e qual é a missão que Deus lhe confiou em favor da sua vida. Quem é o arcanjo Miguel segundo a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja? Para compreender a profundidade desta verdade, é preciso abrir o coração e mergulhar naquilo que a palavra de Deus revela e que os santos ensinaram ao longo dos séculos. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, encontramos a cena de uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combatem contra o dragão e seus seguidores. Não é uma simples narrativa simbólica, mas a revelação de uma realidade espiritual invisível aos olhos humanos, mas real diante de Deus. O dragão representa Satanás e todo o poder de oposição à vontade divina. Miguel, por outro lado, representa a fidelidade absoluta a Deus, a obediência perfeita, o triunfo do bem sobre o mal. Ele não luta em nome próprio, não busca glória para si mesmo, mas age no poder do Senhor, e é isso que o torna invencível. Toda a sua grandeza consiste em refletir a glória de Deus e defender a soberania do Criador contra toda pretensão de orgulho e rebelião. O próprio nome Miguel é uma pergunta que ressoa como um grito de guerra. Quem como Deus? Nenhuma criatura, nenhum poder, nenhum inimigo pode se igualar ao Senhor. São Gregório Magno ensina que Miguel é chamado assim porque em cada combate reafirma que o trono de Deus é inabalável e que toda criatura deve se curvar diante do Altíssimo. São Tomás de Aquino, mestre da teologia, afirma que os anjos são ministros da providência divina, instrumentos escolhidos para realizar a vontade de Deus no mundo e acompanhar os homens na caminhada de fé. Dentro desta ordem celeste, Miguel se destaca como príncipe, como chefe das milícias celestes, como defensor do povo de Deus em cada batalha. Ele tem uma missão singular: proteger a igreja, guiar as almas, socorrer aqueles que clamam no meio da tentação,
defender os fiéis contra as forças das trevas. Você já se perguntou por que Deus envia os anjos se Ele mesmo é onipotente? Essa pergunta é legítima e carrega em si uma chave espiritual profunda. Deus, sendo infinito, não necessita de intermediários. No entanto, em sua bondade e ordem perfeita, Ele quis criar seres espirituais que participassem de sua obra, não porque precise deles, mas porque deseja que sua criação reflita sua própria comunhão. É como um rei que, em vez de agir sozinho, confia tarefas aos seus servos mais fiéis, não para diminuir sua autoridade, mas para engrandecê-la e espalhar sua presença em cada canto de seu reino. Assim, ao enviar Miguel, Deus nos mostra que seu cuidado não é distante, mas concreto. Ele age por meio de seus anjos para que experimentemos sua proximidade, para que sintamos sua mão estendida em momentos de aflição. Pense agora na sua própria vida. Quantas vezes você acreditou estar só, enfrentando tentações, sofrimentos e provações que pareciam maiores que suas forças? Quantas noites em que o peso do medo o fez duvidar de que Deus estava ouvindo? É justamente nesses momentos que a missão de Miguel se torna evidente. O Senhor, que jamais abandona seus filhos, envia seu príncipe guerreiro para proteger aqueles que o invocam. É consciência clara da verdade espiritual revelada pela Igreja. O combate entre o bem e o mal é real, e a providência divina se manifesta de modo palpável. Quando você reza pedindo a intercessão de Miguel, você não está dirigindo palavras ao vento, mas reconhecendo o papel que Deus deu a esse príncipe celeste. Está declarando em sua própria vida que deseja lutar não pelas armas do mundo, mas pela espada da fé, da oração, da confiança em Deus. Se você se sente cercado pelas trevas, saiba que não é pela sua própria força que vencerá, mas pela força de Deus que age através do arcanjo Miguel. Ele não substitui a sua luta, mas a fortalece. Ele não apaga suas lágrimas como se nada tivesse acontecido, mas as transforma em sinais de esperança, porque ao seu lado está alguém que luta com a espada da luz divina. A devoção ao arcanjo Miguel não é superstição, não é uma fuga da realidade, não é apego a símbolos vazios. Está proclamando que não aceita a derrota ditada pelo inimigo, mas escolhe a vitória que já foi conquistada na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, nos lembra que não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Se a luta é espiritual, como podemos enfrentá-la com nossas próprias armas? Não é possível. Precisamos da armadura de Deus e do auxílio daqueles que Ele mesmo designou como guardiões celestes. Por isso a Igreja, desde os primeiros séculos, invoca Miguel como defensor. Ele não é apenas uma figura distante dos altares, mas companheiro concreto da nossa caminhada. Sua missão é estar ao lado de cada fiel que pede auxílio. Seu encargo é defender o rebanho de Cristo contra os lobos que rondam na escuridão. E aqui surge a reflexão que precisa tocar o seu coração. Se Deus confia tanto no auxílio de Miguel, por que você ainda hesita em invocá-lo? Se os santos ao longo da história reconheceram sua intercessão, por que você não faria o mesmo? Quando a tentação parece irresistível, quando a tristeza quer afogar sua esperança, quando o medo paralisa seus passos, é a hora de levantar os olhos e clamar: Arcanjo Miguel, defende-me. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um ato de fé que abre espaço para que o poder de Deus atue em você. O inimigo sabe que sozinho você é frágil, mas também sabe que sob o escudo de Miguel você é impenetrável. Ao ouvir estas palavras, perceba que não está entregue ao acaso. Você não é uma folha solta levada pelo vento das provações. Existe uma ordem divina que vela por você. Existe um guerreiro celeste
que permanece atento ao menor dos seus clamores. E, quando você chama, ele responde, porque essa é a missão que recebeu de Deus. Quando a noite for escura, quando o peso da cruz parecer insuportável, lembre-se, Miguel permanece ao seu lado, espada erguida, pronto para combater por você, não com violência humana, mas com a autoridade do Deus eterno. E você, sustentado por essa presença, será capaz de resistir, de se levantar, de caminhar com esperança. Por isso, neste momento, permita que sua fé seja renovada. Reconheça que a devoção a Miguel não é apenas uma tradição antiga, mas uma necessidade atual. O mundo moderno continua a enfrentar forças que afastam os corações de Deus. O combate espiritual não terminou. A sua alma está no centro desta batalha. E a cada vez que você invoca o arcanjo Miguel, você está escolhendo se posicionar ao lado da luz, ao lado da verdade, ao lado do Deus que reina. O mal recua diante da fidelidade, e Miguel é o sinal dessa fidelidade perfeita. Ele é enviado para fortalecer a sua. A batalha invisível e o coração humano. Há uma guerra que não se vê com os olhos, mas que se sente com clareza no íntimo da alma. É um combate que não se trava em campos abertos, nem diante de exércitos armados, mas acontece dentro de cada coração, no silêncio das escolhas, nas tentações que se apresentam, nas dúvidas que pesam sobre a fé, nos medos que paralisam a coragem. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, já advertia que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. O cristão é chamado a compreender que sua vida não está à mercê do acaso, mas que existe uma realidade espiritual que procura afastá-lo de Deus, e é justamente aí que o arcanjo Miguel se torna presença indispensável, pois ele é o guerreiro que, por ordem do Altíssimo, enfrenta as potências das trevas e fortalece os corações cansados. Olhe para dentro de si mesmo. Quantas vezes você já se sentiu em conflito consigo, dividido entre o bem que deseja fazer e o mal que insiste em atrair sua atenção? Quantas vezes experimentou a tentação que o convida ao caminho mais fácil, mas que no fim conduz à perda da paz? Essa é a batalha invisível, feita de pensamentos que desanimam, de sentimentos que o fazem duvidar de seu valor, de lembranças que pesam como correntes. O inimigo sabe como agir em suas fragilidades e procura usar cada fraqueza como arma contra sua alma. Ele não aparece como uma figura monstruosa, mas se esconde em sugestões sutis, em desânimos repetidos, em angústias que parecem não ter fim. É nesta hora que o arcanjo Miguel, obedecendo ao comando de Deus, desce como guerreiro para libertar a mente e o coração. Imagine o peso de uma noite sem esperança, quando pensamentos negativos se acumulam e a alma se sente cercada. É nesse ambiente que a presença de Miguel faz a diferença. Sua espada não corta a carne, mas rompe as correntes invisíveis. Sua luz não ilumina apenas o espaço físico, mas penetra no interior da consciência, dissipando a escuridão que aprisiona. Ele é sinal de que Deus não abandona seus filhos à mercê do desespero. Ele ergue aqueles que caíram, levanta aqueles que se julgam incapazes de recomeçar, sustenta aqueles que acreditam que já perderam a batalha. O coração humano é campo sagrado, criado por Deus para ser templo de sua presença. Contudo, o inimigo procura profanar esse templo com pensamentos de desânimo, com tentações de orgulho, com a frieza da indiferença. A cada vez que o coração se fecha, a cada vez que a fé se apaga, o inimigo acredita ter vencido. Mas quando um fiel clama por auxílio, quando uma alma se abre em oração, o céu responde enviando Miguel para restaurar a confiança, reacender a chama, reerguer o que parecia caído. A batalha invisível se torna a oportunidade de experimentar a força de Deus,
pois é na fraqueza que sua graça se manifesta com mais clareza. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você já sentiu uma força interior que não vinha de você? Um impulso para resistir quando tudo indicava derrota, uma coragem inesperada para dar mais um passo. Não será esse o sinal da presença do arcanjo Miguel ao seu lado, combatendo no silêncio da sua vida interior? Não será essa a forma como Deus mostra que jamais abandona aqueles que o buscam? Reconhecer esta ação é reconhecer que não caminhamos sozinhos, mas que estamos inseridos em um combate onde o céu inteiro se envolve por nós. O inimigo sabe que não pode derrotar Deus, então dirige seu ódio contra aquilo que é mais amado por ele, a alma humana. É contra você que o mal se volta, não porque você seja poderoso em si mesmo, mas porque você é amado, e o amor divino que o envolve é o alvo da fúria do inimigo. Por isso Miguel é enviado, para lembrar que nenhuma força pode destruir aquele que permanece sob a sombra do Altíssimo. Ele vem para proteger, mas também para ensinar. Ele ensina que a vitória não está em fugir da batalha, mas em permanecer firme, com a fé como escudo e a oração como espada. Ele mostra que não é preciso temer quando se está do lado da verdade, porque a verdade sempre triunfa, mesmo quando parece esmagada pelas trevas. É importante compreender que a batalha invisível não é sinal de abandono de Deus, mas prova de que a fé é preciosa. Se você não fosse valioso, não seria alvo de tantas investidas. Se sua alma não tivesse grande dignidade, não atrairia tamanha resistência do inimigo. Portanto, cada luta interior é também um testemunho de que você pertence a Deus e que Ele mesmo se ocupa de defender o que lhe pertence. O arcanjo Miguel é sinal desta defesa. Quando você sente o peso da tentação, quando a tristeza ameaça o coração, invoque-o. Ele não tarda, porque sua missão é justamente esta: fortalecer os que clamam, proteger os que se entregam ao Senhor, conduzir cada fiel à certeza de que a vitória está assegurada na cruz de Cristo. Neste momento, permita que a verdade toque o fundo da sua alma. Você não é apenas alguém que sofre, não é apenas alguém em luta. Você é filho amado de Deus, cercado por guardiões celestes, acompanhado pelo príncipe dos exércitos do Senhor. E se a batalha invisível é intensa, maior ainda é a graça que lhe sustenta. Miguel está diante de você, não como imagem distante, mas como realidade viva que age pelo poder divino. E a cada vez que você proclama sua fé, a cada vez que você se levanta para continuar, ele empunha a espada em seu favor e derrota mais uma vez as forças que tentam arrastá-lo para longe da luz. Testemunho vivo de fé. Há momentos em que as palavras parecem não bastar, em que a razão se perde diante da dor e a alma procura sinais concretos de que não está abandonada. É por isso que a fé cristã se alimenta não apenas de doutrina, mas também de experiências que revelam a proximidade de Deus. O testemunho vivo de fé não é apenas o relato de acontecimentos extraordinários, mas a certeza interior de que a graça sustenta a vida, mesmo quando tudo parece perdido. O arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, não se manifesta apenas como figura teológica distante, mas como presença viva que inspira coragem, fortalece o coração e renova a confiança. Ele não age para criar espetáculo, mas para conduzir a alma ao reconhecimento de que Deus age silenciosamente, de maneira eficaz, e sempre em favor dos seus filhos. Pense no fiel que, cercado por dificuldades, se sente como quem caminha em noite fechada, sem horizonte. A escuridão o oprime, os pensamentos de derrota se acumulam, e cada passo parece inútil. É justamente nesse ambiente que a luz do céu se manifesta. Não se trata de visão sensível aos olhos humanos, mas de um despertar interior.
uma força inesperada que surge como chama no coração. O fiel que antes pensava não ter mais saída, descobre que ainda pode resistir, que ainda pode confiar, que ainda pode lutar. Esse movimento da alma é fruto da ação do Espírito Santo e do auxílio dos anjos, especialmente de Miguel, que ergue a espada da fé e repele os ataques do inimigo. É testemunho de que a providência de Deus nunca falha. Os santos nos deixam reflexões profundas sobre esta presença. Santo Afonso de Ligório dizia que o fiel que reza com fé não caminha sozinho, mas é acompanhado pelo exército do céu. Santa Teresa d'Ávila recordava que, quando a alma se decide pela oração, todo o inferno se agita contra ela, mas a graça de Deus a sustenta e a fortalece. O arcanjo Miguel se apresenta então como sinal concreto dessa sustentação, como presença que torna real a promessa de Cristo em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o cristão recorda essa promessa e se coloca em oração, o testemunho de fé deixa de ser relato distante e passa a ser realidade vivida. É necessário compreender que esse testemunho não precisa de acontecimentos extraordinários para ser verdadeiro. Muitas vezes, ele se dá na simplicidade do cotidiano. É a mãe que, em meio ao desespero pelas dificuldades de sua família, encontra forças inesperadas para continuar lutando e sustentando seus filhos. É o homem que, cercado por tentações, descobre na oração a coragem para dizer não e permanecer fiel. É a jovem que, em meio a dúvidas, encontra na devoção a Miguel a clareza para escolher o bem. São histórias discretas, mas que revelam como o céu se inclina sobre a terra e como os anjos atuam silenciosamente. O inimigo tenta convencer que são coincidências, mas a fé enxerga o invisível e reconhece a presença divina em cada detalhe. Esses testemunhos se tornam alimento para outros que também lutam. Quem ouve percebe que não está só, que sua batalha não é única, que há uma comunhão de fiéis sustentados pelo mesmo Deus. A igreja inteira se fortalece quando um cristão reconhece publicamente a ação da graça. É como se uma chama acendesse outra, e a luz que começou pequena se espalhasse, iluminando muitos. Assim, a devoção ao arcanjo Miguel não é apenas individual, mas comunitária. Quando você reza e sente a força de sua proteção, sua experiência se une à dos santos e mártires que antes de você também confiaram no Príncipe Celeste. Talvez você se pergunte se sua fé é suficiente, se suas orações são ouvidas, se suas lágrimas têm valor. O testemunho da igreja responde com clareza. Sim, cada clamor chega ao coração de Deus. Cada oração invocando o auxílio de Miguel é escutada. Cada vez que você se ajoelha e pede socorro, o céu se move em seu favor. Pode ser que não veja imediatamente o resultado, mas a graça age, às vezes em silêncio, às vezes de forma inesperada, mas sempre de maneira eficaz. O verdadeiro testemunho não é apenas o milagre visível, mas a perseverança que floresce mesmo em meio à escuridão. Lembre-se de que Miguel não veio para eliminar todo o sofrimento, mas para lhe dar força em meio a ele. O testemunho mais poderoso não é a ausência de cruz, mas a capacidade de carregá-la com fé. Quando alguém olha para sua vida e vê que, mesmo ferido, você continua confiando, esse é o maior milagre. É a vitória de Deus sobre o desespero. É a luz do céu rompendo a noite. E é nesse ponto que a presença de Miguel se manifesta com mais clareza. Ele não tira você da batalha, mas luta ao seu lado para que não seja vencido. Ele mostra que a vitória já foi conquistada por Cristo e que sua parte é apenas permanecer firme na fé. Este é o testemunho vivo de fé,
Reconhecer que a presença do arcanjo Miguel é real, que a graça de Deus é eficaz e que cada alma que se abre à oração se torna sinal de esperança para os outros. O que parecia fraqueza se transforma em fortaleza. O que parecia derrota se converte em vitória. O que parecia abandono revela-se cuidado. E tudo isso não se explica por lógica humana, mas pela ação misteriosa e poderosa do Deus que nunca abandona os seus. Oração de libertação e proteção. Chegou o momento de elevar o coração em súplica e fazer da oração não apenas palavras repetidas, mas um verdadeiro combate espiritual. Quando rezamos pedindo a intercessão do arcanjo Miguel, entramos na mesma batalha descrita no Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, unindo a nossa voz ao clamor do céu. É preciso compreender que a oração não é uma fuga, mas uma arma poderosa. É nela que a alma encontra refúgio, força e coragem. Agora abra seu coração e permita que cada palavra seja dita com fé, como quem segura uma espada contra o inimigo. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, neste momento, invoco a sua presença diante de mim. Venha com o poder de Deus e levante sua espada luminosa contra todo o mal que se levanta contra a minha vida. Defenda-me das forças invisíveis que tentam me enfraquecer. Proteja minha mente contra pensamentos de desânimo. Guarde meu coração contra sentimentos de ódio e rancor. Sustente meus passos para que não tropece nas armadilhas do inimigo. Você que derrotou o dragão nos céus, derrote agora toda sombra que tenta dominar a minha alma. Senhor Deus Todo-Poderoso, que confiou a Miguel a missão de defender os seus filhos, eu me coloco debaixo de sua proteção e clamo pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Que esta oração seja um escudo contra qualquer influência das trevas. Que a minha casa seja guardada, que a minha família seja protegida, que o meu coração seja fortalecido. Não permitais que a tentação me vença, mas dai-me a graça de resistir com firmeza. Eu renuncio a todo mal que tenta se aproximar e proclamo com fé que só o Senhor é meu Deus e meu Salvador. Arcanjo Miguel, coloque-se diante de mim como muralha de fogo. Repele todo o espírito de confusão, toda mentira que tenta me afastar da verdade, toda angústia que quer me fazer desistir. Encha meu interior de coragem e esperança, e lembra-me sempre que a vitória já foi conquistada por Cristo Jesus. Eu não estou sozinho, porque os céus se abrem e o exército de Deus se põe em movimento quando um filho seu clama com fé. Rezemos agora juntos a oração tradicional da Igreja, com confiança absoluta. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agora respire fundo e permita que esta oração se transforme em fortaleza interior. Cada palavra que você pronunciou não ficou no vazio, mas subiu como incenso diante do trono de Deus. A presença do arcanjo Miguel é real e sua intercessão é eficaz. Enquanto você se entrega a esta oração, o inimigo recua, porque não suporta a luz que se levanta do coração que crê. A oração não termina aqui, porque a verdadeira vitória acontece quando você continua a rezar em silêncio, permitindo que o Espírito Santo grave estas palavras no mais profundo do seu ser. Neste instante, guarde no coração a certeza de que está protegido e que os céus permanecerão abertos enquanto você viver na fé e na confiança no Senhor. Momento de silêncio, reflexão e aceitação. Agora que a oração foi proclamada, é necessário acolher o silêncio como parte essencial da batalha espiritual. O silêncio não é ausência, mas presença.
É nele que a alma se abre para sentir a ação invisível de Deus e a proteção real do arcanjo Miguel. Depois do clamor da súplica, chega o instante da escuta, quando o coração já não fala, mas recebe. É nesse espaço de quietude que a fé amadurece, que a esperança floresce, que a confiança se enraiza. Feche os olhos e imagine-se envolvido por uma luz suave que desce do céu. Essa luz é sinal da graça que o envolve. É a certeza de que Deus enviou seus anjos para proteger você. Sinta essa presença como um manto que cobre sua mente e seu coração. O peso que você carregava começa a diminuir, porque agora sabe que não está só. A cada respiração, permita que a paz divina ocupe os lugares que antes estavam dominados pela ansiedade. Onde havia medo, entra confiança. Onde havia solidão, entra consolo. Onde havia ferida, começa a surgir a cura. A fé exige não apenas palavras, mas entrega. Neste silêncio, o convite é aceitar o que Deus já está fazendo, mesmo que os olhos não vejam. O inimigo semeia dúvidas, mas a voz de Deus sussurra ao coração: eu estou contigo. O arcanjo Miguel não age para afastar toda a dor, mas para dar força em meio à dor, para manter firme aquele que se sente frágil, para sustentar aquele que pensa em desistir. É nesse instante que a alma compreende que a verdadeira vitória não é a ausência de lutas, mas a certeza de que em todas elas Deus permanece fiel. Aceitar a proteção de Deus significa confiar que Ele sabe o tempo certo de cada coisa, que a sua providência nunca falha, que a sua bondade é maior que qualquer provação. É dizer, mesmo em lágrimas, seja feita a vossa vontade. É descansar no coração do Pai e deixar que Miguel guarde sua caminhada. Não é preciso controlar o futuro, porque o futuro já pertence a Deus. Não é preciso temer o presente, porque o presente já está cercado pela força celeste. Permaneça neste silêncio como quem repousa nos braços de um Pai amoroso. Deixe que a paz de Cristo reine em você. Este é o momento de contemplar, de respirar fundo, de sentir-se fortalecido. Você não está sozinho. O céu se abriu e continua aberto. O príncipe das milícias celestes está ao seu lado. E enquanto a música suave toca em seu coração, aceite a verdade que liberta. A batalha já está vencida em Cristo, e você caminha protegido sob o escudo do Altíssimo. Chegamos ao momento em que a experiência da oração e do silêncio deve se transformar em decisão. Não basta apenas sentir a proteção do arcanjo Miguel, é preciso acolher essa presença como caminho de vida. A fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária de confiar no poder de Deus. É nesse ponto que você é chamado a dar um passo firme, transformar o que recebeu em prática constante para que sua vida se torne reflexo da vitória que o céu já lhe concedeu. O convite é simples, mas profundo. Confie mais em Deus do que em suas próprias forças. Confie mais na verdade do Evangelho do que nas mentiras que o mundo e o inimigo tentam semear em sua mente. Confie que cada oração, mesmo as mais breves, tem peso diante do trono do Altíssimo. O arcanjo Miguel não é invocado apenas em momentos de desespero, mas em toda circunstância da vida, como sinal de que a batalha continua e de que a proteção do céu não cessa. Faça dessa oração um hábito. Que cada manhã e cada noite sejam marcadas por uma breve invocação. Arcanjo Miguel, defendei-me no combate. Assim, você recordará sempre que não caminha sozinho. Não se deixe convencer pela ideia de que sua luta é inútil. Se a batalha é intensa, isso significa que sua alma é valiosa. Se o inimigo insiste em atacar, é porque vê em você a marca de Deus. Não aceite a mentira de que é fraco demais. Com Cristo, você é forte. Com a intercessão de Miguel, você é protegido.
Com a graça do Espírito Santo, você é transformado. A fé não elimina os desafios, mas dá sentido a cada passo, porque revela que nada é em vão quando oferecido a Deus. Hoje o céu se abriu e você foi alcançado pela graça. Este é o tempo de decidir caminhar com mais confiança, de abandonar o medo, de proclamar em voz alta que pertence ao Senhor. Você não é vítima do acaso, mas filho amado de um Deus que envia seus anjos para defendê-lo. Acolha essa verdade e permita que ela mude sua forma de viver. Seja mais firme na oração, mais perseverante na esperança, mais corajoso na fé. Saia deste momento com o coração renovado. Caminhe em paz, sob o escudo do arcanjo Miguel, levando consigo a certeza de que onde quer que vá, não estará sozinho. Lembre-se sempre, a vitória já foi conquistada, o mal não tem poder absoluto, e a graça do Senhor sustenta cada passo. O céu se abriu para você hoje, e essa abertura não se fecha para aqueles que permanecem fiéis. Viva com confiança, porque Deus é fiel e o príncipe dos exércitos celestes está ao seu lado para defender, proteger e conduzir até a luz eterna. Este é o chamado à fé e à transformação. Creia, aceite e viva como quem já é vitorioso em Cristo. O céu se abriu, a graça desceu, e a sua vida está agora sob o cuidado de Deus e sob a guarda do arcanjo Miguel.